Se possível, quando possível, uma parte, por gentileza. De imediato, vereador Fiuza, o seu à parte. Obrigado, vereadora Sandra. Muito obrigado pela gentileza. Eu sei que o vereador João me passou a parte, mas poucos segundos, só para a gente dar continuidade desse tema da importância, até porque a viabilidade, vereador João e nobres pares, ela não pode esperar. O empreendedor tem pressa para poder empreender na nossa cidade, para desenvolver economicamente. E nós precisamos trabalhar, e o nosso papel de gestores públicos, principalmente no parlamento, como vereadores que tratamos de leis, precisamos trabalhar para desburocratizar estas leis. Precisamos fazer com que o nosso arcabouço jurídico ele seja fundamental, mas ele precisa também avançar. Se nós não atualizarmos essa questão jurídica, as coisas no público continuam travadas, e por isso a importância da discussão desse tema do parcelamento do solo, para que a gente possa fazer uma atualização no mesmo, para fazer com que as coisas aconteçam de fato. Muito obrigado, vereadora Sandra. Obrigada, vereador Fiuza. Então, eu subo essa tribuna hoje preocupada. Preocupada com o que está acontecendo, preocupada com as emendas parlamentares que foram trazidas pelos nossos deputados para cá, e que não foram poucas, né? Porque foram mais de 7 milhões em emendas que eu recebi do deputado Maurício Marcon, do deputado Marcel Van Hatten e também do deputado estadual Felipe Camozato. Mas, o ano passado, a gente falou muito sobre a emenda do Papi. Acho que lembram, né, vereadores? Sobre essa emenda do Papi, o vereador capitão Ramon lembra também. E por que eu estou preocupada? Porque a gente foi pesquisar e a gente viu que existe um prazo para apresentação do projeto que vai até 17 de junho de 2026. Até agora não foi apresentado projeto nenhum. 1.200.000 dos deputados Marcel Van Hatten, Maurício Marcon. Mas a gente tem um decreto, né, de contenção de gastos. E por que isso me preocupa? Porque lá no item 15 diz que ficam suspensas pelo período de 90 dias as licitações. Suspenso por 90 dias as licitações. A gente não tem projeto apresentado até o 17/6/2026. E a gente tem emendas que já foram entregues pelos nossos deputados, mas que, por mais 90 dias, não poderão ser licitadas. Mas, se não tem dinheiro na prefeitura, a gente busca emendas e não podem ser licitadas. Então, essa é a preocupação. E uma outra questão também, que o ano passado, quando a gente levantou sobre a emenda do Papi, e que ia ser perdido esse valor, e que disseram, não, está tudo certo. Vereadora, a gente vai ter que desenhar porque a senhora não está entendendo. Realmente eu não estou entendendo, porque o prazo está esgotando e projeto nenhum foi apresentado para que a gente possa ter esse valor no nosso município. Seu à parte, vereador Iago. Parabéns, vereadora Sandra. É bom cobrar. Eu digo que com o tempo a gente vai vendo que as coisas não vão ocorrendo. Às vezes a gente bate aqui, o pessoal às vezes se mede pela régua deles. Acha que a gente bate por bater ou para aparecer. Primeiro, eu já falei que eu adoro aparecer em cima dos erros do prefeito. Se a gente fizer a campanha em cima dos erros dele, vai ser uma vitória. E vai ser assim sempre. A gente está aqui para isso. Eu me propus para isso. Eu não prometi ser bajulador do prefeito. Eu prometi vir como oposição. E eu lembro quando o vereador Daniel Santos, que já aproveito para dizer, era o melhor vereador de oposição que nós tínhamos aqui.
E agora o vereador Caleb até se esforça bastante para roubar o lugar dele, porque faz uma defesa péssima do governo. Tá ali, ó, taco a taco os dois, para ver quem fica pior para defender o governo adicional. Mas é triste isso. Por quê, vereadora Sandra? Porque a gente fala aqui, o pessoal não traz solução, eles não conversam com o prefeito, eles não mandam o prefeito ouvir nós. Eles tentam buscar outras soluções erradas ou defender as coisas que não dão certo. Aí a gente diz que não tem dinheiro para fazer as coisas, que o prefeito alega não ter dinheiro, eles alegam um monte de desculpas, mas não tragam desculpas, é só olhar que não tem projeto. Então, cobrar o pessoal lá que façam projetos e que cuide melhor das emendas, né? Tá aí, basta querer, né? Basta ter um pouquinho de vontade aí, o seu Adiló. Obrigada, vereador. Peço uma parte, vereadora Sandra. De imediato, vereador. Vou meter uma resposta técnica, porque para lá é que tem gente já que se dedica nesta casa. Colega Sandra, a senhora esteve lá na CEPLAN? A senhora esteve lá na CEPLAN questionando? Eu tenho a resposta aqui. Eu ia lhe dizer, melhor caminho que a senhora faz e sugestão, porque eu faço assim com as minhas emendas. Toda semana, no mais tardar cada 15 dias, eu mando mensagem. Ou para o Toninho, que é o adjunto da CEPLAN, ou mando direto para a servidora que cuida da captação de recursos, do setor de captação de recursos, para ter certeza das emendas. Porque também, recentemente, peguei uma emenda com o deputado Osmar Terra e aguardei por parte da responsável, agora me fugiu o nome dela, da captação de recursos. No mesmo instante, questão de 15 a 20 minutos, ela me retornou que tinha vindo com uma adequação, retornou o Ministério da Infraestrutura, lá do governo federal, para que fizesse uma nova avaliação e aí sim Caxias fosse contemplada. Então, Kathleen, não tenho certeza, talvez seja, mas lhe deixo a sugestão para que a senhora procure, porque é inadmissível nós perdermos emendas parlamentares. Nós já estamos com uma dificuldade econômica no município. Perder por uma falta de um projeto, de um trabalho que tem um prazo. E a senhora falou 17 de junho, correto? Então nós temos aí pelo menos 42 dias até que socorra. Eu acho que é um tempo suficiente para que o município consiga apresentar e a gente não tenha a perca da sua emenda. Obrigado. Essa emenda, vereador, ela vem ainda de 18/12/2024. Por diversas vezes ela já foi pedido prazo para colocar o projeto. Então significa que não há projeto, porque essa emenda era direcionada exatamente para o Papi. E nós vamos perder. Nós vamos perder 1.200.000. E sim, eu faço isso. A gente faz consulta a todo momento lá na CEPLAN para cuidar das nossas emendas. Mas o que a gente não pode é perder recursos. Concordo com o senhor? Não podemos perder recursos. A gente tem que ter a viabilidade de conseguir esse recurso para outro objeto, a não ser o Papi. Agora, não me venham dizer que a gente não estava entendendo o ano passado, quando a gente disse, vocês vão perder esta emenda de 1.200.000. Porque a gente não falava isso sem ter certeza. A gente falava com toda certeza. Seu à parte, vereador capitão. Vereadora Sandra, só para falar para a senhora que eu estive na Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade fazem 2 semanas. E lá eu tive a oportunidade de falar com o secretário adjunto, Alfonso, e ele disse nas seguintes palavras, que o Papi havia sido pago com o dinheiro da prefeitura e que eles utilizariam o dinheiro dessa emenda para comprar outra coisa. E eu falei, adjunto, essa emenda, até onde eu saiba, está carimbada para ser utilizada única e exclusivamente para a compra do Papi. Então, se não for comprado o Papi, ela vai ser devolvida. E ele, não, a gente vai dar um jeito. Só que esse jeito já está passando quase 2 anos. Já fez aniversário de 1 ano. E agora, se a gente não intervir, nós vamos perder essa emenda de R$1.200.000. Obrigado. Obrigada, vereadores. Então é isso, né? A gente vem para essa tribuna com preocupação com os rumos que terão a nossa cidade, porque a gente continua, sim, buscando recursos com os nossos deputados, porque a gente vê que é necessário esses recursos para que sejam feitas obras que a comunidade pede há muitos anos. A exemplo de asfaltamento de estradas do interior, a reforma da UBS de Forqueta, a revitalização de parques importantes na nossa cidade. Mas a gente busca o recurso e o recurso é perdido. A exemplo da emenda do Papi. Era isso e muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra.